Então, veja, quando você se veste mal, né, ah, esse não é o maior problema. Esse é apenas um sintoma que existe algo errado. E geralmente isso está atrelado ao seu interior. É o que nós estamos falando, ao seu coração. Há um coração que talvez não seja convertido totalmente ao Senhor. Há uma mentalidade que talvez não seja totalmente convertida ao Senhor. Então, sim, Deus é aquele que vê o nosso coração. Só que um coração transformado, um interior transformado, uma mente renovada pela palavra de Deus, jamais vai se olhar no espelho com uma roupa sensual e vai permitir sair daquela forma, tanto homem como mulher. Depois eu vou te enviar, irmão Batista, uma foto engraçada aqui, de uma loja vendendo roupa masculina. Você vai se escandalizar, tenho certeza. Então, obviamente, o nosso interior deve estar em coerência com o nosso exterior. O exterior não é a parte mais importante. O exterior é apenas a pontinha do iceberg. Então, veja, se nem o seu exterior está alinhado, quanto mais o seu interior. Então, é isso que nós precisamos entender. Gente, se Deus ele olha o nosso interior e esquadrilha cada centímetro do nosso coração, da nossa mente, isso deveria nos deixar apavorados. Agora, né, muitos erroneamente usam esse texto aí, né, de Samuel, para dizer o seguinte: não, mas tá vendo? Deus não se importa com aparência, Deus se importa com o interior apenas. Veja bem, a sensualidade na Bíblia, ela está atrelada com três coisas. Preste muita atenção, três coisas. Primeiro, embriaguez. Só houve nudez quando Noé ficou embriagado. Segundo, está associado com idolatria. Lembra quando Moisés sobe para o monte para pegar a lei? O povo faz um bacanal ali. Começa a idolatrar um bezerro de ouro, começa a fazer uma orgia ali. Terceiro, com possessão demoníaca. A gente vê em Lucas um jovem gadareno que ele estava andando pelos sepulcros nu. Ele estava nu. Então, nudez na Bíblia está sempre atrelada a essas coisas. A idolatria, a possessão demoníaca e também, né, a embriaguez. Então, uma pessoa que se veste mal é uma pessoa que está como que alguém que está embriagado. Você já viu como é que se porta alguém que está embriagado? Ele não se importa de ficar nu, ele não se importa de fazer uma palhaçada, ele não se importa da forma que ele se veste, ele não quer saber se está sujo, se está limpo, se ele está cheiroso, se está fedido. Por quê? Porque ele está fora de si. Então, veja bem, uma pessoa que se veste mal significa exatamente que ela está fora de si. O seu coração está totalmente corrompido, que a sua mente está totalmente corrompida. E Deus observando isso, como é que você acha que Deus enxerga? Certamente não é com misericórdia, mas com furor. Com furor. Né? Então, é necessário que a gente se arrependa, é necessário que a gente entenda que pior que o nosso exterior é o nosso podre coração, que Deus enxerga, e que, se sabemos disso, isso deveria gerar, então, no nosso coração mais temor. Mais temor. Certo, certo. E eu até costumo dizer, quando pessoas dizem que Deus só veja o coração, ele não vê, eu disse sim, Deus ele veja o teu coração e ele veja o teu coração podre. Veja que o que se manifesta, o que você está a manifestar exteriormente é fruto do teu coração podre. E a irmã Manda, né, a autora do livro Costurando a Modéstia no Coração, ela disse algo muito profundo quando essa questão. Ela diz assim: não se engane com o falacioso discurso de que Deus vê o coração e não se importa com as vestes. Primeiro, primeiro, porque Deus nos quer por completo. Essa é a primeira questão. Deus nos quer por completo. Deus não nos quer de forma parcial. Ele quer por completo. Ele quer que a nossa vida, em tudo que nós possamos fazer para lhe glorificar, lhe exaltar. E ela prossegue, não apenas o nosso coração, a Bíblia nos mostra o quanto ele se importa com detalhes. E ela vai lá aqui trazendo, por exemplo, algumas histórias bíblicas. Por exemplo, na construção da Arca de Noé, quando vamos olhar para as vestes dos sacerdotes, que também aquilo é como se fosse uma forma de Deus falar: olhem para como é que os sacerdotes, qual era a ordenança que eu dava aos sacerdotes, como é que eles deveriam se vestir.
Então ela continua dizendo: segundo, porque Deus nos chama à santidade. E ser santo significa ser separado. Ou seja, estamos no mundo, mas somos diferentes. Não agimos conforme a multidão. A diferença entre o cristão e o ímpio deve ser notada em todas as esferas da vida, inclusive na forma como nós nos vestimos. Porque se nós, por exemplo, olhamos para 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 15 a 16, ele vem falando, sede santo, porque aquele que vos chama é santo, seja santo em todo o vosso procedimento. O texto é claro. O texto não diz ser santo em alguns aspectos, mas vai ser santo em todo o vosso procedimento. O nosso falar deve espelhar a santidade de Deus, o nosso agir deve espelhar a santidade de Deus. Então, eu creio que esta falácia ela é muito perigosa. Mas é muito perigosa. E normalmente, pastores que defendem estes tipos de falácia são pastores que, de forma indireta, estão a dizer, nos deixam pecar à vontade. Exatamente. E é muito complicado.